Olá, bem-vindo ou bem-vindo ao canal Orquidária Online. Eu sou Luiz Matos, conhecido no meio orquidófilo como Maloca. E hoje o vídeo vai para a playlist Papo de Orquidófilo. Uma entrevista com a orquidófila Renata Maranhão. Eu não conhecia a Renata, só conhecia por internet e tive a oportunidade de conhecê-la no encontro da Cataleia Valquiriana, dos amigos da Cataleia Valquiriana. E foi um bate-papo mais para conhecê-la. E foi muito legal. Você cultiva orquídeas em apartamento? Este vídeo vai te dar uma boa noção. A Renata tem uma coleção de orquídeas na varanda do apartamento dela. Então ela fala um pouco sobre como é que foi a adaptação, quais as plantas que ela tem, quais as que ela prefere em virtude do cultivo. O apartamento você não pode colocar sombrite, nada, então ela teve que adaptar, escolher as espécies corretas, o substrato, vaso, para poder ter um bom cultivo de orquídeas. E antes de começar o vídeo, eu já vou pedindo, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e acione o sininho. Acione o sininho e se inscreva bem aqui no cantinho. Ao se inscrever no canal, você vai receber notificação de novos vídeos, novos conteúdos. Se inscreva, é bem aqui no cantinho. E agora, sem mais delongas, bora lá assistir o vídeo? Olá, Renata, tudo bem? Olá, tudo bem? Gente, estamos regravando porque eu perdi o começo do vídeo, estamos aproveitando e estamos completando agora o vídeo de trás para frente, só que agora em Uberaba. Essa é a Renata Maranhão e nós vamos conversar sobre cultivo de orquídeas em apartamento e sobre a espécie preferida dela. Antes disso, você é de onde? Onde você passou a infância? Como é que começou? Qual a sua profissão? Bom, eu sou nascida no Rio de Janeiro, né, na capital, mas a gente andou bastante, né, e fomos parar em Brasília, depois, enfim, eu tô em Belo Horizonte, resumindo, eu tô definitivamente há uns 12 anos, né, em BH já, 13 anos. E eu sou médica veterinária e professora universitária na Federal, né. E essa questão das orquídeas entrou na minha vida mais ou menos aí em 2003, por aí. Então nós estamos indo para 20 anos agora, né, de cultivo aí, né, de curtir as plantas. Mas assim, durante todo esse tempo foi aquele cultivo restrito mesmo à varanda, né, porque a gente precisa morar ali perto mesmo, então eu nunca consegui realmente me espalhar, né, que eu brinco para um jardim, uma coisa assim. Então, no começo foram aquelas espécies, né, aquelas orquídeas mais comerciais mesmo, né, essas Phalaenopsis e Oncidium, eu tinha de tudo um pouco, né, até a micro eu peguei um pouco às vezes, mas, de uns 8 anos para cá eu tenho tido mais, tenho me preocupado mais em fazer uma coleção de valquiriana mesmo, né, pelas questões do meu cultivo na varanda. Então, valquiriana é uma planta pequena, relativa à flor que ela dá, né? E é uma planta rústica, né? E também tem uma boa variedade de cor, né? Sim, e de formas. Exatamente. Então hoje eu estou em Belo Horizonte, né? E cultivo essas plantas, as valquirianas principalmente, na minha varanda pequena, né? Mas até agora a gente tem tido um relativo sucesso, né? Nunca a gente está como a gente gostaria, né? Assim, mas tem sido muito bom. A gente está conseguindo. E aí tem algumas limitações, fora as limitações de espaço, se tem questão de luminosidade, como é que você consegue dar uma controlada nisso? Na verdade, até a valquiriana, como ela aguenta muita luminosidade, né, pesada muitas vezes, né, foi também, casou isso também, né, no meu caso do cultivo na varanda, porque eu não posso pôr o sombrite. Então, ela tem que aguentar sol, lá é sol da tarde. E irrigação? Irrigação é 2 vezes por semana, eu faço. Eu levo uma mangueira, vou contar isso, mas eu levo uma mangueira por dentro da minha sala, do tanque da cozinha até por dentro da minha sala até minha varanda. É a forma mais fácil que eu arranjei de... 2 vezes por semana só? 2 vezes por semana só. Por isso que o esfagno para mim é a solução. Tá, vamos lá. Você cultiva na varanda. Sim. Aí você tem marido e tem 2 filhos. E como é que é a participação deles nisso? Pois é, eu tô com o Arthur, né, um só.
Mas o Arthur no começo até me ajudava, eu gostava, ele acha bonito e tudo, mas não tem ainda, né? Ele é muito novo, ele não tem ainda essa paixão, né? E o marido está sendo levado a gostar, né? Porque ele gostava de folhagens, né? De coisas que ele morou em casa a vida inteira, né? Então ele gostava de plantas em geral, assim. Mas ele está gostando mais de orquídea por minha causa, eu estou tentando. E quando viaja, sobra para quem? Quando viaja, sobra para os amigos, para a pessoa, a minha secretária que ajuda, eu peço para ela ir um dia a mais e a gente vai dando jeito, né? O que me salva realmente é que eu tenho um substrato que me permite espaçar mais. Então, né, é assim que eu vou dando um jeito. E aí, mas não consegue colocar sombrite? Não, o condomínio não permite, né? Você tem alterar. a legislação? Então eu tive que optar por uma espécie que ia tolerar, né, aquele espaço reduzido, porque a valqueriana tem essa característica, né, do vegetativo não ser tão alto, né, tão grande, e ao mesmo tempo tolerar o nível de sol, né, que ia ter que pegar ali, né? Então foi a valqueriana, além de toda a beleza, né, de tudo que a gente já sabe, né, ela também foi boa nesse sentido, né? Ou seja, você escolheu uma planta que se adapta ao seu ambiente. Exato. Porque você não tem condições de alterar o seu ambiente para uma orquídea que vai precisar de um ambiente diferente. Exato. Ok. Além do que, a valqueriana é uma planta baixa, ela não ocupa tanto Sim, volume e tem uma variedade de cor muito grande. Sim, e tolera também uma seca, né? Tipo, aquele ambiente mais difícil, né? A valqueriana, ela consegue, né? Ela é bem rústica. Ela é mais rústica. E começou com valqueriana há quanto tempo? Valqueriana deve ter uns 9 anos, mais ou menos, ali. Deve ter por aí. Uns 9 anos já. E como é que é o seu cultivo? Bom, o meu cultivo, assim, de uma forma, até bem interessante, porque é uma coisa que as pessoas não gostam muito, que é o esfagno. Então, para minha situação... Você usa o quê? O chileno? Eu uso o esfagno, qualquer esfagno. O chileno não gostei muito, porque ele retém umidade, assim, demais. Então, para mim, o mais barato é o melhor, entendeu? O esfagno nacional mesmo. O esfagno nacional no vaso de barro. É o que faz, assim, mantém uma umidade até certo ponto, mas o vaso de barro permite, né? Você usa esfagno direto ou tem um dreno? Eu uso isopor de dreno embaixo, só. Então, tudo assim, vaso de barro? Tudo vaso de barro. Eu até tenho tentado alguma coisa com brita e vaso de plástico, né? Com isopor de dreno, a brita e o vaso de plástico. Mas eu reparo que não é o que fica melhor para as plantas. No seu ambiente, no meu ambiente, que ele tem muita limitação. As pessoas costumam gostar muito de brita, né? Mas ali realmente, o que acontece? Eu teria que aumentar a frequência de rega. Então, para mim, não foi tão interessante nesse sentido, porque a gente está sempre, né, trabalhando demais e tudo. Então, o esfagno me dá uma tolerância interessante do ponto de vista da umidade. Muito, muito legal. E aí? Quando viaja, o que acontece? Aí tem que sempre alguém ir e dar uma olhada, né, pra gente. Aí sempre tem. O orquidófilo não pode viajar muito tempo, não, porque tem muita gente. É igual ter cachorro, a mesma coisa, a mesma coisa que ter filho. Exatamente. E com seedlings é pior ainda, né? Você faz cruzamentos, não? Eu comecei agora a fazer. Eu fiz alguns em laboratório e esse ano eu tô tentando pela primeira vez semear. E deu certo até agora, tá germinando. Você está fazendo semeio em casa, no apartamento? Eu faço no apartamento e faço na escola de veterinária, nas horas livres. Você tem uma parte de laboratório, tem câmera de... Tem uma capela assim de 1800 e alguma coisa, que ninguém mais usa. Mas é capela. Não tem jeito de consertar, então eu fiz um borrifo geral lá dentro, assim, de álcool, depois fiz uma limpeza. E eu fiz ali de brincadeira mesmo, só para... E deu certo? Até agora tá indo, né? Vou para o primeiro repique agora. Mas... agora que começa a ficar a parte mais difícil. Mais difícil, Mas na verdade é uma brincadeira mesmo, um hobby, né? E também porque quando a gente tem espaço limitado, a gente manda para laboratório, volta muita coisa. Então você termina assim, ficando com muitas plantas do mesmo cruzamento. E aí você não tem muita variedade, né? Então meu pensamento foi mais assim, eu vou fazer um pouco... Você fez de curiosidade? Eu fiz de curiosidade, mas tá indo bem, assim. Eu vou fazer um pouquinho, se sobrar 5 plantas, eu já tô satisfeita. Eu vou maloca sendo maloca. Você cruzou pensando em quê? Que resultado? O que você imaginou que ia sair? Olha, eu cruzei 2 variedades, né?
que foi gravatinha com uma filha de Orlando Mazeto, Esperança e Orlando Mazeto. Então são uma nativa com uma filha de nativa, né? Então, as duas suaves. E é porque eu amo o labelo da gravatinha. Eu acho aquilo ali sensacional. Eu fico assim, quando eu vejo uma planta com aquelas marcações mais assim no labelo, eu fico apaixonada, né? E aí eu peguei, e a outra planta é uma planta maior, ela é muito florífera, muito fácil de cultivo e melhor de armação, né? Então meu pensamento foi mais ou menos esse. Aqui a coisa já é diferente. Muita gente começa a fazer cruzamento olhando assim, eu quero ter uma orquídea que eu fiz. Aí pega uma planta, ou então quero começar a vender orquídea. Aí vai lá, eu tenho uma boa com uma outra boa. Gente, isso não quer dizer absolutamente nada, você não sabe o resultado que vai dar. No caso da Renata, eu fiz uma provocação, maloca sendo maloca, mas assim, a resposta foi muito legal, porque ela sabe o que ela está fazendo. Ela já tem a ideia da genética, pode sair daí planta tipo? Pode, mas em F2 você pode ter coisas muito interessantes. Então, essa é a coisa de quem é colecionador, é a coisa de quem procura aprender e entender. Não é simplesmente cruzar uma planta para vender. Primeiro que ela não tem interesse comercial nenhum. É o que ela quis fazer, uma experiência, satisfazer uma curiosidade. Seria isso? Sim. E assim, é um treinamento, né? A gente brinca que assim, um dia, né, quando a gente se aposentar, demora um pouco ainda, mas eu não quero esperar chegar lá para eu ter conhecimento de como fazer e brincar com o cruzamento ali, né? E ter as plantas que a gente imagina, né? Que gostaria de ter os resultados e tal. Então é mais na verdade é um começo de uma prática, né? Que um dia eu espero ficar melhor nisso. E ter sucesso, né? Mas é um começo. Talvez a pergunta não tenha nada a ver, tudo bem. Mas assim, você é veterinário, então aquela questão que o pessoal começa a fazer raça de cachorro, começa a cruzar avô com neta, não sei o que e tal. Isso acaba dando problemas genéticos. Sim. Né? E o interessante é que a gente, para achar as plantas melhoradas, a gente faz exatamente isso. Como é que o que você pode dizer a respeito? Olha, eu sou um pouco suspeita, assim, porque assim, eu tendo a gostar mais das plantas que lembram mais a nativa, né? Assim, a original. Então, assim, eu acho que quando a gente começa realmente a entrar nas gerações demais, eu acho que descaracteriza um pouco, sabe? Assim, claro, tem plantas maravilhosas, melhoradas e, né, são plantas bonitas, mas para o meu gosto, eu realmente tendo a derivar mais para as plantas que são mais próximas da origem. Então, nesse sentido, acho que seria interessante a gente tentar sempre, assim, não ficar fazendo muito cruzamento dentro cruzamento. Porque eu acho que vai tender, né, a ter uma planta que às vezes até é mais redonda, mais, né, mas perder um pouco aquela carinha da valqueriana, né, que eu gosto tanto, assim, que é a nativa, né? É bem legal isso daí. Eu também gosto de plantas melhoradas e tal, mas tem algumas coisas que realmente Valquinópolis, né? A valqueriana Phalaenopsis. Gente, não é crítica para quem cultiva Phalaenopsis, não, tá? Eu tenho Phalaenopsis, inclusive, na minha também varanda. Também tenho. É só para o pessoal entender que às vezes acha que a gente é meio snob, porque tem valqueriana e Phalaenopsis. Quando eu falo de Phalaenopsis, tá? Eu falo da planta que é, na verdade, quem compra a Phalaenopsis branca aqui em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, no Acre, ele está comprando exatamente a mesma planta, tá? Porque ela não é de sementeira, ela é uma planta clonada e é feita em larga escala. Eles fazem 1 milhão, 2 milhões de plantas a partir do meristema. Então elas são cópias, tá? Porque elas chegaram naquele ponto, elas não são de sementeira. Quando você faz as plantas de sementeira, cada uma é uma planta, uma é irmã da outra. Então elas podem ser parecidas ou podem ser totalmente diferentes. Você pode ter num cruzamento uma tipo, sair uma cerulha e sair uma rubra, como tem no cruzamento LM7, que eu não esperava. Eu queria melhorar a forma de planta e de repente eu descobri variedade dentro dessa genética. Mas vamos voltar a bater papo com a Renata. E aí, tá gostando da entrevista? Eu tô adorando conversar. Eu não conhecia a Renata, tô aproveitando o momento no 4º encontro de valqueriana
e exposição de orquídea e encontro de pessoas que gostam de colecionar plantas, tem isso. É a possibilidade de fazer novas amizades, conhecer outras pessoas, trocar experiência, tá? E orquidofilia vai muito além da internet, gente. Internet é uma coisa que você está olhando parte comercial, ou buscando alguma planta, trocando alguma informação, mas não é a mesma coisa da orquidofilia, que é isso, que é aproximar as pessoas. Tá? A gente, depois de uma pandemia, então está tão necessitado de conversar, de reciclar as ideias, e é muito legal. E se você gosta de matérias com entrevistas assim, dá uma olhada na nossa playlist. Dá uma olhada na nossa playlist e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, é bem aqui no cantinho, não deixe de se inscrever. E você? Qual, assim, a sua impressão sobre essa questão de internet e os encontros ou exposições? Eu acho que, assim, para você avaliar realmente assim a planta, a beleza das plantas e tudo, né? Em primeiro lugar, em relação às plantas, eu acho que nada substitui o ao vivo, né? É muito estranho, assim, às vezes você vê uma foto de uma planta e a foto não consegue captar, né, tudo que ela tem, né? Então, assim, eu realmente tendo a, sempre que possível, né, vir ver as plantas, né? As grandes matrizes nativas, assim, são oportunidades, né, da gente conhecer essas plantas ao vivo, né, porque é muito diferente. E fora a brincadeira, né, os encontros, a diversão, né? Então isso são oportunidades de viagem, né, de você conhecer até novas cidades, né, se você puder. Então, assim, eu acho que é um hobby super saudável, né? Super ligado assim à natureza e é uma terapia, né, pra gente, assim, pra quem se envolve mesmo, né? E com relação ao cultivo, tem mais algum detalhe? Não, o que eu mais em relação assim ao que você tem na coleção. Então, o que eu tenho tentado fazer? Como eu não tenho espaço, né? Eu realmente tenho tentado ter coisas boas, né? Muito boas vai esbarrar no orçamento, né? Mas assim, eu tenho tentado direcionar a minha coleção para qualidade e não para quantidade. Porque assim, a mesma trabalho que uma planta ruim dá para adubar, para você vigiar, umidade, não sei o que, tudo, né? É o mesmo trabalho que uma planta boa, né? Então assim, eu preciso que no final do meu esforço eu tenha uma floração realmente que me agrade, porque eu tenho muito pouco espaço ali, né? Então eu tenho tentado direcionar nesse sentido, né? Você participa de alguma associação? Ainda não, porque é corrido, né? Eu tenho muito filho pequeno, essas coisas, às vezes a gente tem dificuldade de ir a todas os encontros. Mas você vai em exposições, né? Vou, exposições eu vou. Eu tenho ido muito lá em Uberaba, né? Sempre que possível. Na conferência? Na conferência. Aqui a gente vem visitar o Lloyd de vez em quando, né? Então assim, a gente tenta... A vida está muito corrida, mas a gente sempre tenta dar um jeitinho. Tem que conseguir um jeito para viver, né? Porque senão a gente corre... Verdade. A planta que se adapte, né, à dificuldade que é aquilo ali, né? E eu acho que é isso, é qualidade, não é quantidade, porque, né? Quando você aumenta o número de seedlings, você aumenta matematicamente suas chances, mas assim, você também precisa de espaço para isso, né? Eu faço até uma pergunta clássica, e pelo visto dessa vez eu vou cair do cavalo. Já matou muita planta? Ah, muita não, mas já matei. Escapei. No começo. A valqueriana nem tanto. A valqueriana é um troço assim que... Só na época que eu comecei mesmo com orquídea, né? Quem que nunca faz os erros clássicos, né? De aguar demais, enfim... Mas depois que você entende o que é uma orquídea, na verdade, acabou. Você resolve, né, a maior parte dos problemas. Porque é ventilação, umidade, substrato drenável e ali você vai tocando, né? São poucos os pecados capitais, né, que você pode cometer ali, né? Vou cortando para mim. Como diz meu amigo Luiz Francisco Bordião, orquídea é difícil de morrer, mas ela morre, tá? E a maioria morre porque a gente mata. E a gente mata por falta de conhecimento e por ficar fazendo coisa que não tem nada a ver com orquídea. Uma dessas coisas são os milagres aí.
óleo de não sei o que, água de não sei o que. Agora inventaram de colocar açúcar na planta. Maravilhoso colocar açúcar na planta. Eu acho que devia aproveitar e colocar o açúcar e a canela e passar na frigideira logo para ver se fica igual a banana. Porque cada hora é uma novidade. E cada novidade que tem, por incrível que pareça, tem 1000 visualizações a mais na internet, tá, do que um vídeo meu ou de outras pessoas que leva a coisa um pouquinho mais a sério e procura transmitir conhecimento. Então, muito cuidado com essas novidades. E matar a orquídea, todo mundo no início mata. Agora, se você começar a pesquisar e entender, como a Renata colocou, entender o que é a orquídea, o que ela precisa, fica fácil. Dá uma olhadinha no vídeo do Orquidário Americana, Visita Orquidária Americana, eu vou colocar aí em cima. Desculpa o som, que eu estava no começo, então a música ficou muito ruim, ficou um pouco alta, mas é uma senhora ala de cultivo com o mestre Luiz Francisco Bordignon, lá do Orquidária Americana. Assiste aí. E aí, já usou adubo milagroso? Ah, não tem, né? Não tem adubo milagroso. Assim, a única coisa que eu não uso na varanda, eu acho que isso vale talvez até a gente falar, eu não estou usando orgânico mais, adubo orgânico. Porque assim, a quantidade daqueles mosquitinhos, aquilo vai virando um negócio que me incomoda ali. Mas isso cheiro. Então para mim é uma coisa que realmente incomoda um pouco porque é varanda, né? Então eu tenho que lidar com aquilo ali todo dia, então eu terminei. Então o que eu uso? Eu uso liberação lenta com micronutriente, né? Sempre que eu posso encontrar. Eu tenho usado esse Nutriork, tem dado muito certo nas plantas, porque também é muito prático. Então o que eu quero é praticidade. Perfeito. Eu não consigo assim fazer uma tabela de 50 itens e misturar e ficar cada dia fazendo uma coisa, não dá. Então assim, para mim realmente, se não for prático e bom para a planta, para mim não funciona, né? Esse é um ponto muito legal. Você é uma pessoa com atividades, mãe tem que dar atenção para filho, tem sua parte profissional e tem que dedicar algum tempo para cultivo, né? Realmente tem que a planta ser adequada para o seu ambiente, que é o que você encontrou. Porque senão vira estresse também, né? Eu acho que o objetivo não é esse, é a gente fazer o nosso melhor dentro das circunstâncias que a gente tem e curtir, né? Assim, porque você ficar neurado com, nossa, tem que ser perfeito, tem que, né? Não dá, então a gente já tem estresse demais na vida. Eu acho que a orquídea tem que ser assim, a diversão, um negócio bom, né? E trazer esse momento pra gente, né? Legal. Renata, agradeço muito a oportunidade. Peguei você de saída, seu filho está doidinho para ir embora. E foi um prazer, porque a gente acaba conhecendo as pessoas, sabendo pela internet, às vezes de grupo, ou Facebook, verdade, ou curtir uma foto. E o legal desses encontros é poder conhecer a pessoa e travar novas amizades e rever. Com certeza. Algum recado? Eu que agradeço. Algum recado para o pessoal de orquidofilia? Eu acho que é um dos melhores hobbies que a gente pode ter, né? Assim, a gente consegue apreciar ali numa flor, numa coisa, né? Num aroma, a gente consegue apreciar as coisas simples mesmo, né? E bonitas, assim, da vida. Então, sem estresse, cultivem realmente para trazer mais paz de espírito pra gente aí, né? Legal. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Eu adorei conhecer a Renata. Aí, para o pessoal que sempre me perguntou como é que cultiva em apartamento, ela deu as dicas que são essenciais. Agradeço muito a sua atenção. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho. O pessoal que é inscrito, dá o seu joinha, porque daqui a pouco a gente volta.